Boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vamos aguardar. Olá, boa noite. Beatriz, seja bem-vinda. Oi, Tati, tudo bem? José, Marileide, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Boa noite. Que a gente possa, ter uma semana aí que virá de muita coragem, força, que a gente sabe que não é fácil. Caminhada é um pouquinho difícil. Graça. Boa noite, tudo bem? Oi, Aline, boa noite, tudo bem? Oi, Graça, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como Tudo, estamos? graças a Vou ver se Deus. eu ajeito melhor, ver se ficou melhor assim. Ficou? Tá ótimo. Então, tá bom. Então, estava eu aqui aguardando para entrar e ouvindo a Ave Maria, né? Aí eu hoje percebi o que aconteceu outro dia que ficou a música no fundo. Eu é que deixei ligado aqui o Google na hora do culto, que estava na música. Às vezes eu fico antes ouvindo, mas aquele dia eu não estava. Deve ter sido de manhã, no horário que eu estava estudando. Eu esqueci. E ficou ligado. Pode ser, isso Pode mesmo. ser. Mas como estamos, como passamos a semana? Tudo tranquilo? Muito trabalho. Isso é Pois bom, é, justamente. que coisa boa, né? Trabalhar é bom. Aprendizagem, é bom mesmo. Hoje nós reabrimos a escola de evangelização, Ai, que bom. a Cefaria, no posto espírita Rita Cerqueira. E foi uma grande alegria para nós, porque chegaram pais e chegaram mãe e vó, mas chegou também as crianças que já estão devagarinho conquistando. Ah, sim. E foi muito gostoso hoje. A parte da manhã, para mim, foi muito, muito saudável. Porque a gente fica sentindo muita falta disso, né? Desses começou bem, né? encontros. E sair de lá com uma missão. Ah, Porque eu perguntei assim, o que vocês querem para a semana que vem? Porque hoje foi só uma reunião para apresentação e para a gente ouvi-los, né? Nós queremos. Aí uma virou e falei, o que vocês querem? Porque normalmente a gente vai dar sopa, né? Não, nós queremos gente, um estrogonofe com batata palha. Foi muito bom. Eu falei, ok, né? Vamos fazer, né? Tem que fazer. Mas é isso aí. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos que estão presentes aí à nossa sala, ao nosso estudo, né? Estamos convidando as pessoas para participarem desses momentos em que Jesus é um convidado especial do nosso lar, para que possamos refletir com ele. E hoje, mais do que nunca, entraremos, né? Encerraremos um capítulo, não é? O capítulo 3º. Isso aí. E há muitas moradas na casa do Pai, Isso não é? Isso. Iremos para o capítulo 4. Então, eu deixo a palavra com a dona Michele. Faltam 2 minutinhos, Michele. Fechar. Vamos começar com a leitura, né? Da página Isso de aí. Vida Feliz. Mais dia menos dia, o sofrimento chegará ao teu coração, pois que ele faz parte dos fenômenos da vida e progresso.
né? Quem está aí em provas e expiações, conforme a gente está vendo, não tem como fugir do sofrimento, né? Das provas. Sem sua presença, a soberba, o despotismo, a agressividade se fazem insuportáveis. Porque o homem ainda não entende a voz suave do amor, defronta a aflição que lhe lima as arestas e persuade a reflexão ao bem. Às vezes o indivíduo reage, blasfema, esperneia e termina por ceder, única maneira de liberar-se. Desta forma, não te rebeles ante a dor, piorando a tua situação e desgastando-te inutilmente. A aceitação dinâmica, isto é, a transformação do sofrimento em experiência, realiza o milagre do êxito. Legal isso, né? A aceitação dinâmica, ou seja, não é que você se resigna ao sofrimento, mas você não deixa que ele te domine, né? Você transforma aquilo num processo de melhoria da sua personalidade. Então, esse é vocês olham. Essa é o objetivo das provas que a gente passa aqui na Terra. O homem não consegue se aprimorar somente pelo amor. Então, se faz necessário o sofrimento. Então, que a gente possa lidar com o sofrimento da melhor forma possível, tirando o progresso, o aprendizado. Pelo menos é isso que a página trouxe hoje para a gente. Vamos à nossa oração. Fazer a prece? A Angelina escreveu alguma coisa, depois a gente dá uma lida, né? Fazer a prece, depois eu como sempre, a gente sempre agradece a oportunidade de estar juntos, que os bons amigos possam visitar cada lar aqui representado da semana atual, que os amigos possam abençoar os nossos lares, possam nos dar força para enfrentar as provas do nosso mundo de provas e expiações, que nós tenhamos força para transformar todo o sofrimento em aprendizado, que a gente consiga desenvolver essa resignação dinâmica que não se abala, ela se transforma. Que os bons amigos possam estar conosco e, acima de tudo, que nós possamos estar sempre vibrando em favor da espiritualidade atual. Que assim seja. Angelina escreveu aqui, deixa eu ver. Adoro essa autoestima. É para isso que viemos aqui, aprender a amar, sobre o lanche, viu? Para que eu fui perguntar? Pois é, então. Aliás, tinha uma que foi aluna lá, que estava levando a neta, falou assim, mas nós poderíamos fazer um caldo de fubá com bastante bacon, não sei. Ela falou assim, de jeito nenhum. Não, eu achei muito bonitinho, né? Quer dizer, é uma forma, como a Angelina falou, de aprender a amar, né? Essa autoestima, né? Eu gostei. Quando ela pediu, que caldo que eu quero. Estrogonofe. Ah, não, o detalhe. Quando eu ia saindo, ela falou assim, não esqueça a batata frita, tá? Ah, viu? Tem que ter a batata palha. A batata palha. Senão não é estrogonofe. Senão não é estrogonofe. Vamos ver aí, né? De repente a Angelina vai lá ajudar a mexer. Aí, viu, Angelina? Você mexeu agora. Pois é. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. O nosso evangelho é um evangelho de alegria. A gente tem que começar, né, a semana. A gente sabe que tem problemas, tem muita coisa que enfrentar, mas nós temos que colocar no nosso coração, nesse momentinho do evangelho, alegria. Jesus quer que nós prestemos esse amor, essa caridade, né, que é a alegria em nossos corações por estarmos aqui, enfrentando, trabalhando. Todos nós passamos por esse caminho difícil, mas não estamos abandonando. Deus, né, Jesus, a espiritualidade amiga, sempre está perto de nós, nos ajudando. Ai, que graça! A Angelina falou, pode contar comigo, com supervisão, estou dentro. Aí, ó. Comigo também. Comigo também. Ó. Gente, não vamos esquecer a nossa garrafinha com água. Saiu. Pode ser quantas garrafinhas, quantas jarras vocês quiserem. Olha lá.
Bom, então nós vamos para o Evangelho, fazendo aqui a propaganda, que nós temos um Evangelho super grande lá na livraria. Várias amigas minhas compraram a letra desse tamanho assim, ó, enorme. Própria para nós. Temos todas as obras básicas. O Evangelho chega mais essa semana, porque com a letra... foi um sucesso. Mas tem todas as obras básicas. Eu, inclusive, adquiri o Livro dos Médiuns. Descanso Nossos Olhos é uma obra que é a tradução de Quilom Ribeiro, que é muito bonita, né? A FEB indica para nós. Bom, então nós vamos... Como a gente terminou aqui o capítulo... O item 18. O item 17, mas nós não terminamos só de ler o 18. Né? Eu só vou ler, porque a gente também já comentou, né? Já falamos sobre... Eu acho que ficou faltando só o último parágrafo. Os espíritos que habitam essas categorias de planetas. Não, foi o 18 mesmo, eu não li. Eu não li, mas você comentou. Eu não li, mas você comentou. Então, nós estamos, meus amigos, quem aqui está pela primeira vez, que nós estamos, então, no capítulo 3 do Evangelho, né? No item... Nós estudamos o item 17 a semana passada, 16, 17, e só não terminei de ler o item 18, mas que foi comentado, que nós estávamos falando do mundo de regeneração, que é um mundo transitório, que é depois do mundo de expiação e provas, com o qual nós estamos passando, vai para o mundo de regeneração, que é um mundo transitório, onde existe o bem, né? Mas ainda tem as pinceladas da ignorância, do mal, para passar para um mundo de todo, um mundo de felicidade. Então, nós estamos lendo, nós comentamos sobre o mundo de regeneração. Então, eu vou ler aqui o 18, só ler, mas depois a gente passa para o 19. Mas há nesses mundos ainda falível é o homem e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Então, como eu falei, esse mundo de regeneração é transitório. Existe mais bem, mas existe também ainda o mal. Não avançar é esquivar. E se o homem não souber firmar bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Nós temos aí, que já comentamos também, sobre lá os capelinos, né? O mundo em que foi os capelinos que não aprenderam a usar a moral, vieram para o nosso planeta, mas tinham a intelectualidade superior, que eles fizeram muito, ajudaram muito aqui o nosso planeta na construção de pirâmides, tantas coisas mais. Então, se a gente ainda não se melhorar nesse mundo de regeneração, a gente pode ser útil em outro, né? Catarina, na questão 173 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E os espíritos dizem assim: não. Vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Né? Então, é isso que nós estamos vendo aí, como nós estamos distante da perfeição. Não é? Mas chegamos lá. Contemplai, pois, a noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as nossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Quem falou foi Santo Agostinho, né? Paris, em 1862. E a gente comentou também que isso é uma coisa muito marcante na nossa doutrina, que essa regeneração começa aqui, ó. Se nós queremos um mundo melhor, a graça, insistentemente falando, nós temos que começar a regenerar aqui dentro, para ter um mundo melhor, né? Começa conosco mesmo. Né? Agora, então, nós vamos, exatamente, no 19, fechamos aí esse mundo de regeneração e vamos para a progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza.
Verdade, não adianta. A gente pode emperrar, mas a gente tem que seguir adiante. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Comentário? Então, né, vamos dar uma continuada aí para a gente poder ler o capítulo e depois a gente faz o fechamento total. Isso aí. Só assim um comentáriozinho que nós aqui, a gente tem, quando a gente desencarna o nosso corpo, ele aqui, ele serve depois de alimento para os vermes, né? Então, assim, tudo se transforma. Na natureza, tudo se transforma. Nada se perde. Nada se perde. Então, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente, os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos, homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos porque nele imperará a lei de Deus. Quem falou foi Santo Agostinho, 1862. Ou seja, a nossa humanidade, e logicamente, quando a gente muda, né, quando a gente faz essa autorreflexão, a gente muda o comportamento. Né? Se eu antigamente jogava lixo em qualquer lugar, mudando a minha atitude, eu estou ajudando o planeta a melhorar. Então, essa conexão entre os habitantes e o seu berço é muito importante. Não é? E é interessante porque a gente acha assim, pronto, já mudamos para mundo de regeneração, já não temos mais problema nenhum, mesmo a gente tendo conhecimento de que vai ser melhor, mas vai ser assim, Não vai ser assim. É interessante a gente perceber o seguinte, quando o bebê nasce... Eu ia falar isso. Você não vê o crescimento dos seus filhos, do bebê. Se você estiver ali juntinho dele, ele vai se transformando, você vai vendo por foto. Mas quando você passa um tempo sem ver, você leva um susto. É verdade. Nossa, como está diferente. Né? Como cresceu, como está bonito, como cresceu o cabelinho e tal. Assim também é a natureza. Né? À medida em que nós vamos nos transformando, nós vamos amadurecendo e crescendo espiritualmente, moralmente, o planeta vai melhorando, não é? Porque a gente deixa de fazer muita coisa. Eu estava fazendo um estudo para amanhã às 8 horas eu entro no Gotas de Esperança, que é um programa, tem no YouTube, Gota de Esperança, às 8 horas da manhã,
onde eu vou falar sobre o livro Fonte Viva, uma das cartas de Paulo, né? As epístolas nada mais são do que cartas que Paulo escrevia às comunidades. Às vezes escrevia individualmente para indivíduos, outras para aquela comunidade. Mas eu achei uma coisa muito interessante quando a gente observa essa progressão dos mundos. Por quê? Nós estamos muito espantados com o nosso mundo. Não é verdade? Cada vez que você assiste um jornal, você fala, nossa senhora. E aí eu me lembrei de uma passagem de Paulo que expressa muito o momento que nós estamos passando, de provas e expiações para regeneração e, claro, observando a progressão do nosso mundo. Claro que quando você vê fotos, vê slides, vê do universo, e agora com esse novo telescópio, você fica espantado. Meu Deus, mas que coisa maravilhosa, como o universo é muito maior do que nós pensávamos, como tudo é assim, e você se sente... Como que vai ser? Como nós estamos nessa imensidão? E num logo depois da crucificação do Cristo, quando Paulo começa o seu ministério, e quando ele é preso, ele começa a saber do estado em que se encontravam aqueles seus amigos em Coríntios. E em Coríntios ele começa a saber que eles estão muito atribulados, muito angustiados, porque ele estava preso, eles estavam sem aquele suporte, aquela base. E ele coloca assim, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Tem hora que você fica angustiada, perplexa e desanimada. Olha o quê? Ele fala para aquela comunidade, percebendo que eles, sem a presença deles, eles se angustiavam por saber que ele estava preso, por saber que ele ia ser sentenciado, já estava sendo sentenciado. Então, eles estavam perplexos até porque o que eles esperavam? Até Pedro espera, o próprio Judas espera que Jesus tome o poder, dê conta daquela situação. Então, os cristãos estavam angustiados, porque eles também estavam sentindo o quê? Falta daquela fortaleza moral que era Paulo. E aí ele escreve aos Coríntios, ele sabe que eles estão angustiados, ele sabe que eles estão perplexos, que é o que nós estamos, mas não desanimados, ele coloca. Aí, para bem entendermos a essência do conteúdo paulino, é necessário que busquemos a compreensão do significado dessas palavras. Por exemplo, o que é ser atribulado? Enfrentar aflições, adversidades, agruras, mortificações, sofrimentos morais e acontecimentos desastrosos, desagradáveis ou penosos. Isso é ser atribulado. Estamos atribulados nos últimos tempos? Estamos. Aí, angustiado. O que é angustiado? É sinônimo de aflito, agoniado, ansioso, atormentado e inquieto. Estamos angustiados? Estamos. Ser perplexo é ser tomado de espanto, ficar atônito, indeciso, irresoluto, é hesitar. Quantas vezes por dia nós hesitamos diante de fatos? Aliás, não precisa nem ler no jornal, que nós mesmos vivenciamos. E aí você fica perplexo, mas por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu me posicionei dessa forma? Você fica espantada com a sua
incapacidade de perceber a dor do outro, de perceber que você está sendo inconveniente. E aí você vê e fala, meu Deus, né? O que acontece? Diante disso tudo, você hesita muitas vezes, você fica irresoluto, faço, não faço, né? Agora, desanimado, o que quer dizer? É o mesmo que sem ânimo, é desencorajado, é desestimulado, é desalentado, é esmorecido, sem vontade de agir. Então, o que Paulo diz para eles? Não, tudo bem, nós, em tudo, e ele coloca, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então, ele diz o seguinte, olha, vocês podem até enfrentar aflições, né? Mas não enfrentar, sim. Mas não fiquem inquietos quanto a isso, né? Perplexo, tudo bem, vocês podem se espantar, ficar atônico, mas não desanimar. Então, diante de tudo que nós estamos vendo, nós podemos ficar perplexos, nós podemos ficar espantados, nós podemos ter várias reações diante da nossa... E aí eu puxo para mim, diante da minha própria atitude, do meu sentimento, do meu pensamento em relação a algo, a alguém, a alguma situação, mas eu não posso desanimar. Desanimar de quê? A constatação de ontem e de hoje, que o registro epistolar evidencia, é de que somos em tudo o que acontece ao nosso redor e em nossa intimidade, atribulados e perplexos. Então, aqui, ó, eu fico atribulada e perplexa com as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus pressentimentos e a minha fala. Mas a comunidade à minha volta está passando pela mesma coisa. Também, né? O registro é de todos. Porque quem não fica perplexo diante de a morte, um assassinato de alguém que é bala perdida, é isso aqui, você fica, meu Deus, né? Estamos vendo o trabalhador da UPA, você imagine a perplexidade daqueles colegas dele ao vê-lo passar mal, dentro dali onde ele ajudou a salvar tantas vidas, e eles não conseguiram salvar a dele, entre aspas, vida física, né? Então, eu imagino a constatação desses amigos, desses profissionais, de não ter tido a capacidade de voltar com aquela pessoa à vida normal no corpo físico. Então, eles devem estar atribulados e perplexos. Porém, a recomendação no mesmo enunciado de Paulo é para não sermos angustiados nem desanimados. Nunca e em nada. É o que a gente deduz, né? Por quê? A gente precisa... Gente, eu estou falando sem parar. Nós não precisamos ficar... Nós não podemos desanimar, porque a nossa briga é conosco mesmo, né? A Angelina não falou da autoestima. Nós precisamos ter autoestima, porque se você... Todas as vezes que você errar, e nós cometemos muitos erros no passado, no ontem, no hoje, e vamos cometer amanhã, porque não somos infalíveis, não somos deuses, somos, às vezes, para algumas pessoas, ídolos de pé de barro, que caiu uma chuvinha, esmolece e a gente cai, né? Tomba. Mas a gente não pode faltar em ninguém uma coisa que se chama ânimo. Isso vai passar. Isso não pode acontecer comigo. Eu não posso desanimar. Está acontecendo isso, eu estou perplexo, eu estou realmente, mas eu tenho que ser imprescindível na vontade de mudar, modificar, transformar aquela situação, fazer do limão a limonada. E aí, tem um escritor americano, não me lembro o nome, ele
escreveu muitos romances, mas teve um livro dele que ele se dedicou ao cristianismo. E ele conta uma história muito interessante, porque a gente fica assim, eu vou orar e Jesus resolve, né? Não, isso aí Jesus vai resolver. Vou orar aqui, vou fazer uma promessa, enfim, a gente joga para a espiritualidade, a gente joga para o outro levar o nosso nome no centro. A gente não quer sair de casa para isso, porque, né, é mais fácil eu falar assim, Catarina, ó, eu estou com um problema assim, você reza lá para mim. Angelina, leva meu nome lá no centro. Isso é normal, é natural, é bem-vindo, mas ele não pode nos trazer um desânimo diante daquilo que é meu problema e eu preciso resolver, eu com Deus, eu com a Catarina, eu com a Angelina, eu com a Michele, colocando sempre Deus junto. Existia um mosteiro, bem longe da Europa, que um grupo de monges se reuniram, criaram nesse mosteiro um trabalho de ajuda a uma comunidade que vivia à volta do mosteiro, muito pobre, muito pobre. Isso é narrado nesse livro. E aí, todos os dias, era um dos monges que ia abrir o portão do mosteiro e colocar aquela comunidade para dentro para que eles pudessem receber a primeira refeição do dia e ter a sua convivência e conversar com eles, porque às vezes não é só a fome do corpo físico, como o Alok conta, né? Visitando na África, ele encontra uma senhora que era cega por catarata e ele resolve o problema dela com a cirurgia. Porém, ela trazia uma cinta amarrada próximo ao estômago. E ele aí, quando ele volta, ela já está boa, ele pergunta a ela, por que a senhora tinha aquela cinta amarrada aqui? Ela falou, porque quando eu apertava o meu estômago, ele parava de doer porque eu tinha fome. Eu tinha muita fome. Então, ali existia, à volta daquele mosteiro, uma comunidade com muita fome, muito pobre. E cada um dos monges iam abrir o portão para que os outros ajudassem a servir. Tinha um monge que ele tinha muita vontade de ver Jesus. E ele levantava antes que o sol aparecesse. Muito antes, ele já estava de joelho e pedia, Senhor, eu queria te ver. Eu precisava conversar contigo. E anos, e anos, e anos, e muitos anos, ele todo dia levantava, ajoelhava, muito antes do sol nascer, e pedia que ele queria conversar com Jesus. E um belo dia, ele acorda e quando ele olha, Jesus está à frente dele. E pergunta a ele, você me chamou? Você queria conversar comigo? E ele falou, Senhor, eu queria conversar contigo. Eu queria saber de tantas coisas, só que ele estava naquele dia designado para ser aquele que abriria os portões. E aí toca a sineta do mosteiro avisando que ele teria que estar no portão, abrindo o portão. E ele olha para Jesus e diz, eu queria tanto conversar contigo, mas eu não posso, porque eu tenho que abrir o portão. E Jesus não diz nada, não influencia em nada, não fica perplexo nem desanimado. Ele fica desesperado, angustiado, mas ele tem uma tarefa a cumprir, que é abrir os portões para que aquela comunidade entrasse. Então ele agradece a Jesus por ele ter visto Jesus, mas não dialogou com Jesus aquilo que ele queria saber. O que ele queria saber, eu até hoje não sei. Deve ser o mesmo que eu queira saber. E aí, ele vai lá, ele abre o portão, ele ajuda a organizar a fila, ele ajuda a distribuir os pães, a dar o lanche, enfim. E o dia passa com eles organizados lá naquela fila, com aquele povo que ia lá
em busca daquela ajuda. E quando ele retorna para a sua cela, né, que eles chamam, o seu quarto de dormir, ele volta desanimado. Porque ele perdeu a única oportunidade da vida dele de conversar com Jesus. E quando ele abre a cela que ele entra, Jesus está sentado, aguardando ele. E ele diz, Senhor, mas tu me esperastes? Ele disse, sim. Mas eu tive o dia inteiro que atender as pessoas, porque era a sua tarefa. Se você não fosse cumprir a sua tarefa, eu não te esperaria. Mas eu estou te esperando. Agora nós podemos conversar. E aí termina a história com os dois juntos, certamente conversando e tendo um lindo encontro. Será que nós estamos todos os dias esperando Jesus? Só pode. Mas se ele chegar na hora que nós temos que abrir um trabalho, se ele chegar na hora em que nós temos uma tarefa com o próximo, se Jesus chegar na hora em que alguém esteja precisando de um medicamento, alguém esteja precisando ser deslocado para o hospital, você vai deixar morrer na sua porta para conversar com Jesus? Ou você vai atender aquele que está precisando de você e depois, então, no quarto íntimo, você conversa com Jesus? Estamos diante de um grande problema na humanidade, que é essa transformação. É o joio aparecendo e se tornando imenso, mas o trigo está semeado. Então, a nós, não fiquemos perplexos, ou até fiquemos, mas não desanimemos. O desânimo, essa falta de ânimo, de vida e de vontade para pensar, falar e fazer o imprescindível é uma reação que tem que estar ativa, operosa e construtiva perante uma realidade temporariamente avassaladora do mal e de suas múltiplas manifestações e incautas intermediações. Jesus asseverou que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Então, fica o nosso recadinho para que possamos chegar aos mundos em progresso. A progressão dos mundos é quando nós fizermos com muito bom ânimo o bem ao próximo e principalmente a nós mesmos, nos analisarmos e tentarmos mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de viver. É difícil? É mais difícil conviver com você mesmo do que com o próximo. Mas nós vamos chegar lá. Que Jesus abençoe a todos, que nós tenhamos um restinho de domingo de muita paz. Amanhã, se alguém quiser entrar no canal do IDEAC, às 8 horas da manhã, o programa Gotas de Esperança. Quem faz a prece hoje? Você quer falar alguma coisa, Catarina? Eu estou falando só para... Tem uma pessoa que escreveu ali, não consegui ler. É o Alcimar. Ele está falando, boa noite, família. Jesus Cristo esteja com você também. Vamos estudar o nosso evangelho. Culto no lar, ok? Ok. Ok. Que bom, né? A gente está fazendo um cultinho do Evangelho no lar aí com esses amigos maravilhosos. Muito obrigada, Alcimar e Ana, que estão aí comigo. Celso, hoje de manhã, esteve comigo também, Evandro. Enfim, essa família que deseja o progresso do mundo, que não desanima diante das perplexidades que a vida vem nos mostrando, né, em situações diversas. Então, nesse momento, né, Catarina, que nós estamos aí próximo a um novo, uma mudança ou não, né,
que temos as eleições para frente, que reflitam bastante, né? Qual é o nosso modelo e guia? É Jesus. Então, como que a gente faz para melhorar o nosso sistema, né? A cada um será dado de acordo com a sua escolha, com a sua semeadura. Não pensemos muito. O espírita, ele não sai por aí divulgando isso, esse ou aquele candidato. Apenas ora, entrega a Jesus e pergunta assim: Senhor, dá-me o discernimento e procura ver qual que é o menos errado, né? Porque todos nós, o menos imperfeito, diante das situações que nós estamos passando. Mas em nenhum momento nós pregamos, não é? Ah, você tem que votar nesse. Nós não temos bancada espírita nenhuma, nós somos pessoas que sabemos o quanto é difícil essa escolha. As escolhas diárias, não só essa, mas todas as nossas escolhas. Então, que possamos fazer a nossa prece, né? Tomar aquele passe. Sou eu? É. Falando aqui, você não me fala nada, que sou eu. Então, vamos lá. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse mestre, esse modelo e guia para toda a humanidade. Vamos agradecer. E ao agradecermos, Senhor, nos colocamos numa posição de receber desses amigos espirituais as energias que necessitamos para revigorar cada célula do nosso corpo físico, mas principalmente o fortalecimento dos nossos espíritos, Senhor, diante das nossas próprias imperfeições e dificuldades. Dai-nos, Senhor, o discernimento. Dai-nos, Senhor, a tua paz. Que possamos, todos os dias, nos espelharmos nas tuas lições, nos espelharmos daqueles que tu designastes para trazer a este planeta a lanterna de luz e paz, diretamente das tuas energias cósmicas, Senhor. Abençoai-nos nesta noite. Que o nosso lar, o lar dos nossos filhos, netos, vizinhos, amigos, daqueles que se encontram nos nossos hospitais, nas maternidades, nos albergues e asilos, nos orfanatos da nossa região, em todo o planeta, Senhor, onde houver dor, tu estejas ali. Enviai, Senhor, a tua equipe socorrista para aplacar as dores, para que tenhamos ânimo, Senhor, diante das nossas próprias dificuldades, das provas e expiações que nós rodamos para podermos nos tornarmos melhores, mais completos, mais dignos de nos referirmos a Ti, Senhor. Enviai os anjos protetores para iluminar as nossas mentes,
para guiar os destinos da nossa pátria, os destinos do planeta, Senhor. Onde houver a guerra, as provas coletivas, as lutas fratricidas, ali esteja as bênçãos de Maria Santíssima, tua mãe, Senhor. E que apenas nós possamos ser aqueles que possam dizer: seja feita tua vontade, Pai. Hoje, agora, por todo sempre. E que esses benfeitores que trazem desses laboratórios vizinhos os medicamentos salutares possam encher cada molécula das nossas armas com a gota do teu amor. Muito obrigada, Senhor, por este dia, por esta noite e pelo dia que viveremos amanhã. Porque temos a certeza, Senhor, que tu estarás conosco. Porque somos espíritos de múltiplas vidas. E mesmo que percamos o corpo físico, estaremos seguindo a ti, Senhor. Mesmo com os joelhos desconjuntados, ralados, nós nos levantaremos e seguiremos adiante. Porque tu és a luz do mundo. E que brilhe em nós, Senhor, a tua luz. Hoje e sempre, assim seja e assim será. Assim seja. Então, meus amigos, boa noite, paz para todos, tchau, Graça. Obrigada, gente. Uma boa noite para todos, que Jesus abençoe e que nós possamos estar juntos semana que vem. Aliás, toda semana o Grupo Espírita estará aberto para receber aqueles que desejam um passe às 3h da tarde, Catarina. Tudo aberto. Né? Além de tudo, o que está lá no Facebook do nosso Jeff. Muita paz. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Tchau.